Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Gálatas 5:11, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Gálatas 5:11 diz assim: Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Já te adianto, o tema da mensagem essa noite é o escândalo da cruz. O escândalo da cruz está lá no telão também, para você entender. O maior símbolo que representa a nossa fé, a nossa religião. Nós, de fato, seguimos o caminho da cruz. O apóstolo Paulo aqui ele está falando aos Gálatas. E aqui ele está orientando esta igreja específica, que estava recebendo um ensino falso, um ensino errado de alguns que se infiltraram na igreja, pregando a salvação por meio da circuncisão. Quem já ouviu falar o que é circuncisão? Então a circuncisão foi aquilo que Deus estabeleceu com o povo de Israel na antiga aliança, começando com Abraão. Deus estabeleceu então que cada menino deveria ser circuncidado no 8º dia de nascimento. E a circuncisão é muito semelhante à cirurgia de fimose. Quando o menino tem aquele excesso de pele na ponta do órgão genital, então é feita uma cirurgia para cortar esse excesso de pele. E no caso dos judeus, mesmo aqueles que não tinham excesso, eles cortavam então a ponta do prepúcio e através desse ato, desse rito cerimonial, eles estavam demonstrando a sua consagração como povo exclusivo de Deus. Amém? Então a circuncisão era uma obra feita na carne de todos os meninos. E até mesmo os homens que eram mais velhos, que não eram judeus, mas queriam fazer parte do povo judaico, eles tinham que passar pela circuncisão. Aí os homens hoje vão agradecer, porque hoje não é mais necessário passar por esse procedimento, né? Uma maravilha, porque já pensou falar, para ser um cristão, para ser parte do povo de Deus, os homens vão ter que passar então pela faca, vai ter que cortar ali. E aí tem uma parte que é sensível, né? Os homens já, só de pensar, falam, ai meu Deus do céu. Então, amado irmão, a circuncisão era algo que simbolizava a aliança de Deus com o seu povo. A aliança do povo de Deus com o seu Deus. Só que nós entendemos que quando Cristo morreu na cruz, a circuncisão, ela se tornou desnecessária. Até porque na Bíblia nós vemos que ela foi substituída pelo batismo. Então, quando nós batizamos nas águas, nós simbolicamente estamos demonstrando, entre tantos símbolos, nós estamos demonstrando a nossa aliança com Deus. E hoje não está limitada apenas aos meninos, aos homens, mas a todas as pessoas. Homens, mulheres, pessoas de todas as idades, ao passar pelas águas do batismo, estão então demonstrando que morreram para o mundo, estão vivendo uma nova vida em Cristo, em aliança com o seu Deus. Hoje nós entendemos que para ser parte da família de Deus, basta apenas a nossa fé. E o batismo é o primeiro passo de fé. Mas, resumindo, apenas a fé é suficiente para você demonstrar que faz parte do povo de Deus, que você realmente tem uma aliança com Deus. E acontece que esses judeus que se infiltraram na igreja dos Gálatas, eles estavam obrigando os cristãos a se circuncidarem, como uma prática ainda válida, até como um meio de se obter a salvação. E o apóstolo Paulo ficou revoltado. Essa carta inteira ele escreveu basicamente para refutar esse ensino errado de que era necessário passar pela circuncisão para ser salvo. Então, aqui, ele vai dizer, como parte da sua defesa, meus irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido?
E o que ele estava dizendo? Não que ele estava pregando a circuncisão, pelo contrário. Ele quis dizer o seguinte: se eu tivesse pregando ainda a circuncisão, ou a necessidade de participar de alguns ritos e cerimônias judaicas, eu não estaria sendo perseguido. A perseguição que eu tenho sofrido, ela é causada exatamente pelo fato de que eu não prego mais a circuncisão. E ele disse: se eu ainda estivesse pregando, o escândalo da cruz seria desfeito. Por quê o escândalo da cruz? Porque para o judeu, a cruz era algo escandaloso. A cruz era símbolo de fraqueza, símbolo de sofrimento, símbolo de morte. E eles não queriam associar o Messias, que era o Salvador tão esperado por eles, à cruz, que era um símbolo de fraqueza, de morte, de dor e sofrimento. Eles não queriam, então para eles a cruz era escandalosa. Se passaram muitos anos e nós sabemos que ainda nos nossos dias a cruz continua sendo escandalosa. Por quê? É muito mais fácil nós falarmos sobre práticas cerimoniais. As pessoas têm uma fácil aceitação, principalmente no Brasil. Se eu começar a falar aqui que eu trouxe um óleo de Israel, e através desse óleo de Israel, você vai ser abençoado, porque é um óleo consagrado, veio de uma terra santa, e em um ano a sua vida vai mudar, tudo vai mudar, não é? Se eu fizesse isso, meu irmão, possivelmente muitas pessoas a mais passariam a frequentar os nossos cultos. Ou se eu falasse: basta você passar por alguma cerimônia religiosa, basta você participar de uma campanha que você vai receber a salvação, ou tudo vai melhorar para você. Nós sabemos que também faltaria espaço nesse salão. Se eu disser para você: vem na campanha que você vai prosperar, que você vai enriquecer, você não vai sofrer nenhuma doença nunca mais na sua vida, nós sabemos que essa igreja está muito mais lotada. Agora, falar sobre a mensagem da cruz, falar sobre o evangelho de Jesus, que tem a ver com cruz, morte, sofrimento, é algo ainda escandaloso, é algo que não atrai multidões, é algo que muitas vezes afasta pessoas. Então Paulo estava falando isso: o motivo da minha perseguição é que eu não prego salvação por meio da circuncisão, e sim pela cruz de Cristo, única e exclusivamente pela cruz de Cristo. Então ele disse: se eu pregasse a circuncisão, ninguém estaria escandalizado, ninguém estaria chocado, o escândalo da cruz deixaria de existir. Então, amado irmão, infelizmente em nossos dias nós ainda vemos pessoas desejando receber a salvação por meio de regras de homens, por meio de cerimônias, ritos e tradições religiosas. E eu quero dizer para você, meu irmão, a salvação, ela só é obtida pela graça por meio da fé. Amém? Você e eu somos salvos, não porque merecemos, não porque somos perfeitos, não. Todos nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus. E somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. É a fé o único meio que nos dá a condição de receber esse presente chamado salvação, gratuitamente. Olha comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Está lá no telão já, diz assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aqui se confirma de fato que o Cristo crucificado, não apenas a cruz, mas o próprio Cristo crucificado, era o que para os judeus? Volta aí comigo, o versículo 23, Carol. Nós pregamos o Cristo crucificado, que é o que para os judeus? Escândalo. Então, para os judeus é um escândalo. Eu não estou aqui, meu irmão, pregando o antissemitismo. Eu não estou aqui pregando o ódio contra os judeus, não, porque eu sei que Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus também, e muitos cristãos eram judeus. Eu não estou falando mal do povo judeu como um todo.
eu estou falando do povo judeu fanático, específico, que vivia nos tempos de Jesus. E que negaram a Jesus e negaram a cruz de Cristo como meio de se obter a salvação. Eles queriam receber outro tipo de salvação. Eles queriam um salvador que era um político, que era um rei, que iria acabar com o exército romano, com o império romano nos tempos dele. E veio Jesus e falou, não, amem os seus inimigos. O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, aquilo causou um estranhamento, um choque e um escândalo na vida de muitos. Quando Jesus disse que era necessário que ele morresse, aí que as pessoas estranharam mais ainda. Como assim? O nosso rei, o nosso salvador, ele tem que ser um vencedor, ele não é alguém que vai morrer. É alguém que vai viver e vai matar os nossos inimigos. E Jesus vem e propõe algo diferente. Então, alguns judeus o rejeitaram porque a cruz de Cristo era um escândalo para eles. E esse mesmo texto que nós acabamos de ler fala que para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, o evangelho, a cruz de Cristo, o Cristo crucificado, é uma loucura. Eu preguei algumas semanas atrás sobre a loucura do evangelho. Então, meu irmão, olha comigo João, capítulo 6, versículo 53. Aí Jesus, de fato, causou bastante escândalo ao falar sobre algo que deveria acontecer. João 6,53. Eu queria pedir a sua máxima atenção. Nós vamos ler até o versículo 62. Faça um esforço, meu irmão, porque nós estaremos lendo aqui, já estamos lendo desde o início, a palavra de Deus. Você veio para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus? Eu não estou aqui para contar a minha história, minha experiência, ou tradição, ou costume que eu tenho. Eu estou aqui para pregar a palavra, o evangelho. Então preste atenção, amado irmão. João 6,53 diz assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então, Jesus estava mostrando para cada um deles que eles só poderiam receber a verdadeira vida se comessem a carne e bebessem o sangue do Filho de Deus. Para eles foi o ponto máximo do escândalo. Por quê? Quer dizer que Jesus está propondo que nós somos canibais, que devemos comer da carne dele? Mas Jesus estava falando figuradamente, simbolicamente, sobre a sua morte. Somente aqueles que tivessem participação na sua morte, representada pelo corpo partido e o sangue vertido, é que receberiam vida. E ele faz inclusive um comparativo, um paralelo. Ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão, que sou eu mesmo, receberá vida. Esse pão que desceu do céu, que sou eu mesmo, Jesus diz, não é como o pão que os pais de vocês comeram no passado. Jesus estava se referindo ao maná. O alimento que Deus deu para o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Então Jesus fala algo muito chocante, muito escandaloso. E os homens então começaram a torcer o nariz. E olha o que acontece no versículo 66, João 6,
66. Diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. É interessante notar que Jesus não era tão simpático como muitos o vendem, né? Muitas pessoas pregam um Jesus bonzinho, né? Aquele fofinho que sempre passa a mão na cabeça e que faz de tudo para não perder as pessoas. Sempre fazia um discurso agradável, porque ele tinha medo de magoar e ofender as pessoas. Tem gente que pensa isso, mas não. No versículo 66 fala que muitos discípulos, além dos 12, tinha muitos outros discípulos que passaram a seguir a Jesus. Só que devido a essa pregação chocante, escandalosa, falando sobre a necessidade dele morrer e ter o seu corpo partido, o seu sangue vertido, e que eles tinham que participar da morte e do sofrimento dele, isso causou um escândalo, de modo que muitos o abandonaram. E é interessante que Jesus, você acha que Jesus ficou preocupado? Falou: nossa, a nossa igreja está diminuindo, tem pessoas que não estão vindo mais, as pessoas estão indo embora. Eu acho que eu tenho que mudar o meu discurso, eu tenho que falar coisas agradáveis de se ouvir. Talvez Jesus poderia pensar, né? Não, eu vou procurar algum pregador coach. Eu vou procurar alguém que é adepto da teologia da prosperidade, porque eles vão ter a receita de uma igreja cheia e uma igreja lotada. Será que Jesus teve essa preocupação? Não. Pelo contrário, ainda vira para os 12 e fala: vocês não querem ir também? Vocês não querem ir embora? Olha a preocupação de Jesus. Será que Jesus tinha essa preocupação de, eu vou magoar, eu vou ofender? Não. Ele falava a verdade nua e crua. Doa quem doer. Ele falava o que era necessário. E muitas vezes ele era duro com os seus discípulos, porque ele queria testar até onde ia a fé deles, meu irmão. Então, meu irmão, Deus te ama. Não tenha dúvida do amor de Deus por você. Mas não pense que por Ele te amar, Ele sempre vai fazer um cafuné na sua cabeça, falar tudo o que você quer ouvir e fazer tudo o que você deseja. Ele não vai. Porque o verdadeiro amor não consiste em realizar todos os seus desejos, mas lutar de todas as formas pelo seu bem e pela a sua alma ser preservada. Amém? O compromisso do Senhor, meu irmão, é ver você salvo verdadeiramente. Ver você, de fato, andando na sua presença. E por isso que Jesus ele foi duro com os seus discípulos. Vocês não querem ir também? Olha, a porta da rua é serventia da casa. Só faltou Jesus falar isso. Quem não está contente, pode sair também. Aproveita a oportunidade. E aí qual foi a resposta do apóstolo Pedro? Para quem iremos, Senhor? Para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Se somente Ele é o Santo de Deus, se somente Ele é o Senhor, se somente Ele tem as palavras de vida eterna, meu irmão, vale a pena permanecer no seu caminho. Ainda que o caminho seja estreito, ainda que existe uma cruz para cada um de nós carregar, ainda que muitas vezes vamos ouvir coisas que não gostaríamos de ouvir, vamos passar por situações que não gostaríamos de passar, mas vale a pena, porque é o único caminho que te conduz à vida eterna. Então Pedro recebeu essa revelação do Senhor e falou muito bem. Só que teve uma ocasião que ele acabou se escandalizando também. Acompanhe comigo Marcos capítulo 8, versículo 27. Marcos capítulo 8, versículo 27. Nós vamos ler até o versículo 33. Peço encarecidamente a sua atenção. Diz assim: então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou?
Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Até aqui, Pedro, mais uma vez, falou muito bem, falou a verdade, não se escandalizou com Jesus, mas aí Jesus começa a abrir os olhos deles. Repare, versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Jesus, no início, estava falando, então, perguntando: quem vocês dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros que você é João Batista. É mesmo? E vocês? Vocês acham que eu sou quem? Vocês dizem que eu sou quem? Nós dizemos que o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Messias, é o Salvador? Muito bem. Mas é necessário que eu sofra, que eu seja entregue na mão dos pecadores. Eles vão me matar. E aí Pedro, quando começou a ouvir isso, passou a se escandalizar e repreender Jesus. O texto não fala que ele se escandalizou, mas nós entendemos que ele estava motivado por isso. Por quê? Dizer que alguém que você tanto ama, que alguém que você tanto gosta, vai morrer? Não, pode parar. Tira isso da sua boca. Tira essa palavra morte da sua boca, Jesus. Não faça isso. Não fale uma coisa dessa. E aí o que Jesus falou? Pedro, meu amigo, você é tão bonitinho. Obrigado pela sua consideração. Você gosta de mim, né, Pedro? Foi isso que Jesus disse? Arreda-te, Satanás, para trás de mim, Satanás. Por quê? Não que Pedro era Satanás, e nem que ele estava endemoniado, mas nós sabemos que ele estava recebendo uma sugestão de Satanás ao repreender Jesus. E quando Jesus repreende Satanás, não era Pedro, e sim aquele que estava influenciando a Pedro. Então Jesus repreende Satanás, que induzia os homens a pensar somente nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Quem pensa só nessa vida é o homem natural, é o homem carnal, mas o homem espiritual, o homem ou a mulher de Deus, ele não pensa apenas nessa vida, ele pensa na eternidade. Ele pensa que, apesar da morte, haverá ressurreição, e a morte é algo necessário para que eu e você receba a vida. Se Jesus não morresse, não haveria salvação para nenhum de nós. É muito triste a morte, ninguém quer morrer e nem deseja a morte daqueles que são seus entes mais queridos. Jesus só fazia o bem. É óbvio que ninguém queria a sua morte, pelo menos os seus discípulos não queriam. Mas era necessário Jesus morrer. E hoje nós estamos celebrando. Todo o início do mês, todo o primeiro domingo do mês, nós celebramos a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O seu corpo foi partido, seu sangue foi derramado, foi vertido, para nos dar a salvação. Então quem come, aqui é uma maneira simbólica de nós demonstrarmos que estamos participando da morte de Jesus. Quem come da carne e bebe do sangue, esse tem a vida eterna. Significa que a ceia salva? Não, a ceia não salva. Mas a nossa fé naquele que morreu, naquele que foi partido por nós na cruz, a nossa fé é isso que nos traz salvação. Aleluia. Então, amado irmão, os pregadores que falam de Jesus como um meio de alcançar fama, riqueza na terra, dificilmente vão sofrer perseguições. Eles vão ser aplaudidos, eles vão ser bajulados, eles vão ser ovacionados. Aqueles que pregam salvação também por meio de ritos religiosos, também não serão perseguidos.
aqueles que incentivam as pessoas e até vendem amuletos para que as pessoas usem. Ah, guarda ali debaixo do seu travesseiro, coloca no seu carro que vai te proteger. Meu irmão, a única coisa que nos protege é a nossa fé. Amém? Nenhum objeto sagrado, nenhum amuleto vai poder te proteger. Somente a nossa fé. E mesmo aqueles que têm fé, amado irmão, sabem que estão sujeitos a passar por dor, sofrimento, ter enfermidades e inclusive passar pela própria morte. Porque para nós, amado irmão, a morte não é o fim, é apenas o início. Para nós, a morte é um lucro. Aquele que morre em Cristo, meu irmão, ele tem muito mais alegria do que alguém que ganhou na Mega Sena. Ele tem muito mais alegria do que a pessoa mais rica deste mundo. Então, amado irmão, para nós a morte não é algo estranho. Para nós a morte é o nosso passaporte para a eternidade, para vermos Deus face a face. É claro que não é por isso que a gente vai tirar a nossa vida, que a gente vai desejar a nossa morte, não. Nós desejamos viver, pregar o Evangelho, cumprir a nossa missão aqui na terra, mas se tiver que chegar a nossa hora, nós vamos partir sorrindo, vamos partir glorificando, exaltando o nosso Deus, porque Ele tem preparado algo muito maior para nós, lá na glória. Amém, amado irmão? Então a cruz de Cristo, ela ainda é escandalosa para muita gente. Ela ainda é algo estranho, como eu sempre tenho falado para cada um de vocês aqui. Às vezes a gente se ilude achando que o símbolo do cristianismo é um travesseiro. Alguns pensam que o símbolo do cristianismo é uma escada, porque acham que assim, falaram que se eu me converter, se eu passar a frequentar uma igreja, eu vou chegar no sucesso profissional, financeiro, material. Eu vou conseguir constituir uma família. Os solteiros vêm para a igreja achando, lá eu vou conseguir uma família, né? Lá eu vou conseguir realizar o sonho da minha casa própria. Então, uns vão para o carnê, né, do baú da felicidade, outros vão para a igreja, achando que é a mesma lógica, a mesma mecânica. Não é, meu irmão, não é. É claro que Deus abençoa, é claro que Deus abre porta, principalmente a pessoa que se esforça, a pessoa que é generosa, claro que ela é abençoada, mas o símbolo do cristianismo não é sucesso, não é conforto, é a cruz. Doa quem doer. Aceite se quiser, mas o símbolo do cristianismo é a cruz. E o que a cruz representa? Morte. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz, não é isso? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Tome também o seu pacote, o seu kit de perseguição e sofrimento e me siga. Amém, irmão? Não estou aqui fazendo apologia a sofrimento. Então quer dizer que a nossa vida tem que ser só sofrimento. Não. Mas precisamos entender que faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Ser perseguido, ser caluniado, sofrer retaliações no mundo espiritual. Muitas vezes Satanás vai vir diretamente, às vezes ele vai usar uma pessoa. Então não se iluda, meu irmão. O Evangelho, ele é simbolizado pela cruz. Não se escandalize. A cruz continua sendo um escândalo para muitos que estão aí fora. Mas eu creio que cada um aqui já entendeu que a cruz é a ponte que nos liga até Deus. Amém? Mas não é qualquer cruz. Muitos morriam na cruz no passado. Não é qualquer cruz, é a cruz de Cristo. É Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, meu irmão. Para onde iremos? Vamos ter que dizer igual Pedro. Para onde você vai, meu irmão? Se com Cristo está difícil, imagina sem Ele. Se seguir no caminho da cruz é difícil, imagina não seguindo. Pode ser que você, ao seguir um outro caminho, você vai ter alguma facilidade aqui nessa vida. Mas e na eternidade, amado irmão? E a eternidade? É tempo de nós pensarmos na nossa vida após a morte. Esse negócio de ficar falando de vida após a morte é coisa de gente negativa. Não, vamos falar da nossa vida aqui. Eu gostaria, meu irmão, eu gostaria de falar, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina
a olhar para as coisas do alto, a fixar os nossos olhos e os nossos pensamentos nas coisas do alto. Nós só desfrutaremos daquilo que está preparado para nós lá no alto, depois que nós passarmos desta vida para outra. Amém, amado irmão? Então, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Se eu estivesse pregando um outro evangelho, se eu estivesse aqui pregando o evangelho da prosperidade, o evangelho dos pregadores coach, que é de você encontrar a sua melhor vida aqui na terra, aí o escândalo da cruz seria removido. Mas como não é esse o evangelho que eu estou pregando, o escândalo permanece. Amém? Mas aqueles que creem no Senhor não se escandalizam dele e nem da cruz. A cruz é o símbolo daqueles que seguem a Jesus. Aleluia. Queria chamar aqui agora os diáconos, David, diácono Uziel. Nós vamos nos preparar para tomar a ceia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para você levantar as suas mãos, simbolicamente em direção a Deus, o nosso Pai, que está no alto, que está nos céus. Vamos dar graças a Ele por esse privilégio. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por este cálice, cálice da bênção. Te damos graças, Senhor, pelo pão. São símbolos, Pai, da tua morte, o seu corpo, o seu sangue, lá naquela cruz. Aquela cruz que foi torturante, aquela cruz que não era símbolo de conforto, mas sim de sofrimento, dor e morte. Muitas vezes símbolo de vergonha também. Por isso muitos judeus se escandalizaram da mensagem da cruz. Mas nós não nos escandalizamos, Senhor. Nós entendemos que a cruz foi a ferramenta que o Senhor usou para morrer e trazer vida a todos nós. Aprendemos também que nós também devemos carregar a nossa cruz diariamente, negando a nós mesmos e te seguindo, Senhor. Isso é difícil, é escandaloso para muita gente lá fora, mas para nós não. Nós entendemos, ó Pai, que esse é o único caminho, Senhor, para demonstrarmos que de fato temos fé no Senhor e pela fé recebermos gratuitamente a salvação que o Senhor conquistou para nós na cruz. Te damos graças, Senhor, pelo cálice e pelo pão, em nome de Jesus. Amém. Você vai receber o pão, aguarde, continue de pé, segure o seu pão até que todos tenhamos recebido e depois vamos comer juntos. Amém? De Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus. Nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor,
presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo o esplendor, com vinho e pão certo. Amém? Quem pegou o pão, levante. Eu vou ler novamente apenas o versículo 23 e 24 e após nós vamos comer. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Todos comamos o pão. Glória a Deus, aleluia. Graças te damos, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de participar desse memorial. Nós lembramos que o Senhor sentiu na sua pele, na sua carne, nos nervos, nos tecidos, o Senhor sentiu a dor por causa dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Você vai agora receber o cálice, aguarde para que todos possamos tomar junto. Pode dar o meu aqui, Diácono Ziel. Hoje eu quis fazer diferente. O nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Aqui você não é estranho. Pela fé, esse é o seu lugar. Ele te perdoa e te ensina a perdoar. Aprendo a perdoar quem serve o vinho e parte o pão. Jesus é aquele que nos serve. É o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho Celebramos a comunhão nessa noite. damos comunhão entre o povo do Senhor, verdadeiro lar. Cristo está presente A presença do Senhor está aqui. neste celebrar, e logo Em breve nos reuniremos com Ele. no grande encontro preparado que há Na glória do Senhor. na glória do Senhor, em todo Com todo o esplendor. com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Eu vou ler o versículo 25. Diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem
o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos o cálice. Glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus purifica, ele limpa de todo pecado. Ele remove a nossa culpa. Só em Cristo Posso confiar, é minha força. descansar, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Obrigado, Senhor. Estávamos perdidos em nossos pecados e transgressões, mas por meio do teu sangue, do teu corpo, recebemos vida, vida em abundância, vida eterna. Seu corpo inerte aliviou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está. Levante suas mãos e declare: vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou e ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Declare bem forte. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, em Jesus. Não há mais culpa. Ele remove todo o medo. Este é o poder de Aleluia. Cristo Em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das tuas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar.
Cristo eu vou permanecer. Persevera, meu irmão, permaneça, seja fiel ao Senhor até o fim. Vai valer a pena. Não desista, não desanime, meu irmão. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ele te guia em toda a verdade. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Jesus é o seu advogado e te defende diante do Pai. Aleluia. Vamos dar graças ao Senhor e dar a bênção final. Pai, nós te damos graças por este culto maravilhoso, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de lembrar que apesar de estar cada um de nós perdido, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos encontrou e nos deu uma nova vida, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por estarmos congregados no Teu nome. Nós temos a liberdade de cultuar ao Senhor através de um culto racional, um culto consciente. Nós entendemos o que estamos fazendo e glorificamos o Teu nome, Senhor, conscientes de que o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória e toda adoração. Senhor, leva cada um para os seus lares, debaixo da Tua graça e proteção. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, boa semana, amo vocês em Cristo Jesus.